Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News desta quarta-feira. Começou a valer hoje as tarifas norte-americanas contra produtos brasileiros. Setores da economia pediram ao governo Lula para não avançar com a lei da reciprocidade. Flávio Bolsonaro participa de evento com representantes internacionais e afirma que Brasil utiliza urnas fabricadas por empresa venezuelana. Estados Unidos lançam mais uma onda de ataques contra o Irã e Donald Trump ameaça lançar bombas contra um complexo nuclear subterrâneo. Justiça de São Paulo determina a operação de serviço de moto por aplicativo em São Paulo e aguarda posicionamento da prefeitura. E você vai ver também, a França anuncia a proibição de redes sociais para menores de 15 anos. Boa noite. Começou a valer hoje a nova tarifa norte-americana de 25% sobre os produtos brasileiros. Setores da economia brasileira pediram ao governo Lula para não seguir com a lei de reciprocidade. A nova tarifa americana direcionada ao Brasil entrou em vigor nesta quarta-feira, enquanto outros parceiros comerciais de Washington se preparam para uma nova rodada de medidas tarifárias diante do vencimento, nesta semana, das temporárias impostas pelo presidente Donald Trump. A tarifa de 25% sobre o Brasil vem como resultado de uma investigação dos Estados Unidos, que acusou o país governado por Luiz Inácio Lula da Silva de práticas comerciais desleais. Isso provocou fortes críticas, embora o vice-presidente Geraldo Alckmin tenha dito, na terça-feira, que o país vai tentar resolver o problema por meio de negociações, em vez de recorrer a represálias. Vários produtos, como carne bovina, café e peças de aviões, ficarão isentos, e a estimativa é que aproximadamente metade das exportações do Brasil para os Estados Unidos continuará livre de tarifas. Ainda assim, a medida vem em um momento em que Trump renova sua aposta no uso de tarifas como ferramenta de pressão, o que desperta temores de represálias e de maiores tensões. A Câmara de Comércio Americana para o Brasil alertou recentemente que a medida de Washington afeta mais de 11 bilhões de dólares, 55 bilhões e 850 milhões de reais em exportações. E o governo americano anunciou nos últimos dias outras tarifas direcionadas ao Canadá, um de seus principais parceiros comerciais. Na segunda-feira, Ottawa foi alvo de uma sobretaxa adicional de 50%, que entrará em vigor dentro de um mês, devido ao que o governo de Trump descreve como um tratamento discriminatório do Canadá em relação aos produtos americanos. O primeiro-ministro canadense Mark Carney declarou na terça-feira que estava avaliando todas as opções para responder ao aumento. Após conversar com Trump, disse que haviam concordado em intensificar as negociações nas próximas 2 semanas. O governo Lula anunciou na tarde de hoje uma nova linha de crédito para os setores afetados pela nova tarifa dos Estados Unidos. E um dos pedidos do governo é para que os empresários mantenham parte dos empregos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, as novas taxas podem impactar quase 2.400 empresas exportadoras. E o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou que o Brasil utiliza urnas fabricadas por uma empresa venezuelana que estaria envolvida em fraudes nas eleições de 2012. Flávio Bolsonaro participou de um evento privado com representantes e diplomatas de cerca de 40 países. Ele afirmou que as urnas brasileiras têm a mesma origem das urnas da empresa venezuelana Smartmatic e que um relatório da CIA mostra que a empresa estaria envolvida em um plano de fraude do governo local nas eleições de 2012. Utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país nas eleições de 2010, se não me engano. Dados de inteligência de 2004 a 2020, nas eleições de Venezuela. 20 in Venezuela. E as eleições sob suspeitas que são citadas nos relatórios da CIA são as de 2012. Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana.
Flávio também disse que não está questionando a segurança das urnas brasileiras, mas pediu uma atenção maior da comunidade internacional. Não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes. Em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral desmentiu a afirmação de que a empresa Smartmatic era responsável pela fabricação das urnas eletrônicas. O tribunal também disse à época que o software é desenvolvido e gerido apenas pela Justiça Eleitoral. O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, divulgou uma nota na manhã de hoje afirmando que o senador Flávio Bolsonaro adota a mesma postura do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Edinho disse ainda que o PT avalia medidas judiciais cabíveis. E o Ministério da Justiça prevê até o fim do mês a demissão de Eduardo Bolsonaro do quadro de servidor da Polícia Federal. O ex-parlamentar recebeu um processo administrativo por abandono de cargo e anunciou a demissão. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro e recentemente recebeu o Green Card, o documento que permite a residência nos Estados Unidos. E o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio acusou o Irã de ameaçar a segurança marítima do Estreito de Hormuz. Segundo ele, todo o comércio mundial pode ser afetado caso a passagem siga bloqueada. O secretário de Estado americano Marco Rubio marcou presença nesta quarta-feira na cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, realizada em Manila, nas Filipinas. Aos chanceleres reunidos no evento, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos falou sobre os perigos de permitir que o Irã controle o Estreito de Hormuz. Se criarmos um precedente no Oriente Médio em que um Estado-nação possa decidir que vai controlar uma via navegável internacional, cobrar um pedágio e, se você não pagar, explodir seus navios, teremos criado um precedente muito perigoso, que se repetirá em outras partes do mundo, inclusive nesta região. Segundo Rubio, trata-se de um princípio muito fundamental sobre a liberdade de navegação. E se isso estiver ameaçado, então a economia global está ameaçada. E as regras que sustentam 150 anos de comércio internacional também estão ameaçadas. O secretário de Estado afirmou que Washington segue aberta à diplomacia e que vem tentando soluções negociadas para as divergências, mas ressaltou que Teherã, embora tenha alcançado acordos, até hoje não os cumpriu. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse que a guerra contra o Irã já custou mais de 37 bilhões de dólares. O governo Trump espera a aprovação de mais 95 bilhões de dólares para financiar as forças armadas do país. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, declarou que a guerra contra o Irã já custou 37,5 bilhões de dólares aos Estados Unidos, um aumento de quase 30% em relação à estimativa anterior, de 29 bilhões de dólares. A quantia equivale a 190 bilhões de reais. Pete Hegseth fez a afirmação ante uma comissão do Senado dos Estados Unidos, onde defendeu o pedido do governo Trump de uma ampliação orçamentária de 67 bilhões de dólares para o Pentágono. O conflito no Oriente Médio, iniciado em 28 de fevereiro com bombardeios israelenses e americanos contra o Irã, já provocou milhares de mortes, principalmente no Irã e no Líbano, onde Israel enfrenta o movimento pró-iraniano Hezbollah. Os Estados Unidos ainda não terminaram com o Irã, advertiu nesta terça-feira o presidente americano Donald Trump, 2 semanas após a retomada das hostilidades no Oriente Médio, que também ameaçam se estender ao Mar Vermelho. A pressão sobre a economia global aumenta, já que o Irã impõe um bloqueio no estratégico Estreito de Hormuz, e na segunda-feira seus aliados no Iêmen, os rebeldes Houthis, afirmaram que pretendem bloquear a navegação de e para os portos sauditas no Mar Vermelho. E o exército norte-americano seguiu com os ataques contra o Irã pelo 11º dia consecutivo. Donald Trump afirmou que nesta semana o conflito ainda não terminou e que em breve um complexo nuclear subterrâneo será bombardeado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou bombardear infraestruturas civis iranianas, como pontes e usinas de energia, caso o país ataque navios no Estreito de Hormuz, vital para o transporte de petróleo. Em uma postagem na plataforma Truth Social, o republicano disse: "Toda vez que a República Islâmica do Irã atacar uma embarcação no Estreito de Hormuz, seja com mísseis, drones ou qualquer outro tipo de arma ou munição, os Estados Unidos bombardearão e destruirão uma ponte ou uma usina de energia."
Também nesta quarta-feira, a agência de notícias iraniana Tasnim relatou um ataque com míssil dos Estados Unidos à ilha de Larak, no Estreito de Hormuz. O ataque veio horas depois da 11ª noite consecutiva de bombardeios do exército americano contra alvos militares da República Islâmica, para continuar enfraquecendo sua capacidade de ameaçar o tráfego marítimo comercial no Estreito de Hormuz. Pouco depois da ofensiva, a imprensa estatal iraniana anunciou a ativação do sistema de defesa aérea em Teherã e reportou explosões no noroeste e sul do país e na cidade de Bushehr, que abriga uma usina nuclear. Na terça-feira, Trump ameaçou atacar muito em breve um complexo nuclear subterrâneo secreto nas montanhas no centro do Irã, ao afirmar que o conflito ainda não terminou. O republicano se referia ao complexo nuclear subterrâneo, conhecido como Montanha Picache, próximo a Natanz, onde os serviços de inteligência ocidentais suspeitam que Teherã esteja construindo uma instalação de enriquecimento de urânio não declarada. Donald Trump anunciou novas tarifas de 100% sobre medicamentos genéricos importados a partir de agosto de 2028. Nos próximos dias, 60 países serão afetados com novas taxas. O presidente americano Donald Trump anunciou que os medicamentos genéricos importados estarão sujeitos a tarifas de 100% a partir de agosto de 2028. Segundo Trump, a medida busca trazer de volta a produção farmacêutica para o país. A partir de 1º de agosto de 2026, todos os medicamentos genéricos importados para os Estados Unidos continuarão se beneficiando de tarifas de 0% por um período de 2 anos, após o qual as tarifas aumentarão para 100% por um ano, escreveu Trump em sua rede Truth Social. Depois do prazo do primeiro ano, as tarifas aumentarão para 200%, afirmou o republicano. Os medicamentos genéricos estavam anteriormente isentos das tarifas americanas sobre produtos farmacêuticos, anunciadas em abril. Também nesta terça-feira, o representante comercial da Casa Branca, Jameson Greer, informou que os Estados Unidos preparam novas tarifas que poderão afetar dezenas de países. Os Estados Unidos anunciarão novas tarifas para cerca de 60 países nos próximos dias, antecipou Greer durante uma entrevista à CNBC. O Congresso chileno aprovou grande parte da reforma econômica apresentada pelo novo presidente José Antônio Kast. A oposição afirma que o novo texto pode reduzir o orçamento dos auxílios sociais. O Congresso do Chile aprovou quase a totalidade de uma mega reforma legislativa, com a qual o governo busca mudar o rumo econômico do país e atrair mais investimentos. Uma das principais promessas do presidente de extrema-direita, José Antônio Kast. O pacote enfrenta forte resistência da oposição, que considera que ele só favorece os setores mais ricos e que poderia reduzir os orçamentos estatais destinados a auxílios sociais. A esquerda também critica o congelamento, por 20 anos, das condições tributárias para os investimentos que superem 350 milhões de dólares e a obrigação de reembolsar gastos de investimentos às empresas que tiverem suas licenças ambientais revogadas pela Justiça. Esta reforma é totalmente nefasta para todos nós, no que diz respeito à natureza principalmente. E bom, coisas tão simples como a saúde, a educação, os auxílios sociais que contribuíram muito e que também custou muitíssimo sustentar durante muitos anos. A proposta de Kast inclui vários benefícios tributários, como uma redução gradual do imposto de renda das grandes empresas de 27% para 23%, próximo da média dos países desenvolvidos. Eu gosto da reforma porque acho que é uma iniciativa que não está ideologizada e vai em apoio a muitas empresas, e as pequenas e médias, que são as mais importantes. São as que absorvem a maior parte da mão de obra aqui no Chile. E acho que vai ser uma injeção econômica importante. Isso é o que a gente vê em certa medida através dos jornais e das notícias. E acho que o Chile precisa dessa injeção, porque houve fuga de capitais, e realmente é preciso convidá-los a regressar. E creo que a Chile necessita essa injeção, porque han habido fuga de capitais que realmente hay que invitarlo a que regrese. Para frear algumas reduções tributárias, a oposição anunciou que vai recorrer ao Tribunal Constitucional, o que poderia atrasar a promulgação da lei. Segundo especialistas, a medida significará uma guinada na política econômica do país, já que desde 2014 a discussão econômica e tributária no Chile sempre havia estado focada em um aumento da carga de impostos.
No próximo bloco, Justiça de São Paulo autoriza serviços de moto por aplicativo. E Polícia Militar é preso ao dirigir carro roubado na zona norte do Rio. A Justiça de São Paulo determinou que a Prefeitura de São Paulo autorize a empresa Uber a operar o serviço de moto por aplicativo em até 48 horas. A juíza Patrícia Persicano entendeu que o último pedido de credenciamento negado não configura novo ato administrativo, mas sim apenas uma repetição de um outro que já havia sido declarado ilegal pela Justiça. Segundo a juíza, a sentença anterior já havia determinado que a empresa Uber fosse considerada credenciada, restando ao município apenas formalizar esse ato. Em nota, a Uber informou que na decisão a magistrada destacou o comportamento contraditório da administração municipal ao levantar questionamentos burocráticos de última hora sobre a declaração de seguro, como a ausência de assinatura que não havia sido questionados em fases anteriores. Já a Prefeitura de São Paulo disse que vai estudar medidas cabíveis assim que for notificada da decisão. A gestão Ricardo Nunes também citou a alta no número de mortes em acidentes envolvendo motocicletas na cidade, com 283 no primeiro semestre do ano, contra 475 em todo o ano passado. Uma mulher de 56 anos foi presa acusada de participar do homicídio do próprio marido. Ela foi encontrada em Guarulhos, na Grande São Paulo, enquanto se preparava para fugir. Segundo a Polícia Civil, a criminosa contratou 2 homens para matar o companheiro em janeiro de 2025, em São Miguel Paulista, na zona leste da capital paulista. O delegado do caso, Douglas Torres, afirma que desde o início das investigações, a esposa da vítima era apontada como suspeita de envolvimento no assassinato. Ela chegou a ser detida, mas foi liberada por falta de elementos que justificassem a prisão. As apurações apontaram que ela teria contratado os atiradores para executar o marido. No dia do crime, o policial estava em um estabelecimento comercial quando 2 homens entraram no local e efetuaram disparos contra ele. Os suspeitos foram identificados e presos logo depois. Um sargento da Polícia Militar foi preso em flagrante após ser visto dirigindo um carro roubado e fugir de uma abordagem de colegas de farda na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com o registro da ocorrência, durante a perseguição, o policial dirigiu o carro enquanto segurava uma arma de fogo. A polícia apreendeu com um militar carregadores, um radiotransmissor e um binóculo. Todo o material será periciado. E a seguir, França proíbe redes sociais para menores de 15 anos. E a inteligência artificial da OpenAI hackeia a plataforma de forma autônoma. O parlamento francês aprovou um projeto de lei que proíbe as redes sociais para menores de 15 anos. A medida entra em vigor em 1º de janeiro de 2027. Um projeto de lei que proíbe o acesso de menores de 15 anos às redes sociais foi aprovado pelo parlamento francês após o aval do Senado. Os deputados da Assembleia Nacional também ratificaram o projeto por 279 votos a favor e 81 contra. Isto abre o caminho para que a França se junte ao número crescente de países que estão adotando medidas para restringir o acesso às plataformas diante do aumento dos alertas sobre seus efeitos prejudiciais para os menores. A proibição seria implementada em 2 etapas. A partir de 1º de setembro, quando os alunos voltarem às aulas após as férias de verão, os menores de 15 anos não poderão criar novas contas. De acordo com o texto, a proibição seria aplicada a partir de janeiro de 2027 para as contas existentes. A ministra delegada do setor digital, Anne Leneuf, explicou que todos na França terão que comprovar sua idade e que pessoas com menos de 15 anos vão ter a conta encerrada. O texto da medida também inclui a proibição dos celulares em escolas do ensino médio, como já ocorre com as da educação infantil e do ensino fundamental. E a Microsoft vai utilizar a infraestrutura de uma empresa francesa para integrar a inteligência artificial nos produtos. O valor do acordo não foi divulgado. A Microsoft assinou um acordo bilionário que vai permitir utilizar a infraestrutura da empresa de inteligência artificial francesa Mistral na Europa. O comunicado realizado pelas 2 empresas diz que o acordo de vários bilhões de dólares fortalece as capacidades da Microsoft na Europa e vai permitir que a Mistral, cujos modelos de IA são integrados aos produtos de sua parceira, desenvolva sua infraestrutura no continente. Em meio ao debate em curso sobre a soberania digital na Europa, a gigante americana também busca se posicionar como a empresa mais compatível com o mercado europeu.
Na nota, o presidente da Microsoft, Brad Smith, afirmou que a Europa deve ter acesso às capacidades de IA mais avançadas do mundo, sem comprometer o controle de seus dados. Já o CEO da Mistral, Arthur Mensch, expressou sua satisfação com o fato de seus modelos serem implementados por empresas e instituições públicas em todo o mundo. A OpenAI, dona do ChatGPT, disse que um modelo de inteligência artificial hackeou de forma autônoma uma plataforma para programadores. A empresa classificou o incidente como cyberataque sem precedentes e pontuou que vai investigar. Segundo a OpenAI, o agente de inteligência artificial operava em ambiente controlado, mas conseguiu acessar a internet e decidiu por conta própria atacar uma outra plataforma de inteligência artificial. A OpenAI informou que seus modelos avançados de inteligência artificial saíram de controle durante um teste de segurança e invadiram de forma independente uma plataforma popular entre programadores. A empresa responsável pelo ChatGPT descreveu o ocorrido como um incidente cibernético sem precedentes e afirmou que vai realizar uma investigação conjunta com a Hugging Face, a biblioteca de códigos online afetada. Modelos de IA que impulsionam ferramentas como chatbots e geradores de imagens são chamados de agentes, quando atuam de forma autônoma para realizar tarefas no mundo real. Com o rápido avanço dessa tecnologia, a cibersegurança se tornou uma preocupação devido ao risco de que as IAs avançadas possam descobrir vulnerabilidades de software antes dos humanos. A OpenAI afirmou que o incidente envolveu uma combinação de modelos, incluindo o recém-lançado GPT 5.6 Sol e um modelo em versão prévia, com capacidade ainda maior. A empresa tenta avaliar as capacidades de seus programas de atuarem como hackers, lhes atribuindo tarefas em um ambiente de testes digital controlado, onde o acesso à internet é limitado por motivos de segurança. De acordo com a OpenAI, os modelos dedicaram poder computacional significativo para encontrar uma maneira de obter acesso à internet a fim de resolver o problema de avaliação. Após se conectarem com sucesso, decidiram, para auxiliar em sua busca, atacar a plataforma Hugging Face, um importante repositório de modelos de IA, conjuntos de dados e outras informações. No processo de busca por informações secretas que lhes permitissem manipular a avaliação, o sistema da OpenAI encadeou múltiplos vetores de ataque, incluindo o uso de credenciais roubadas. Um homem de Illinois foi condenado a mais de 6 anos de prisão após admitir ter invadido contas de Snapchat de centenas de mulheres para roubar fotos de nudez. Em um processo anterior, Kailis Vara foi condenado a 6 anos de prisão após se declarar culpado. Segundo os advogados, os crimes ocorreram durante o período de isolamento da Covid-19 na Universidade de Illinois. E o Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h30, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.